O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé e na caminhada cristã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, de modo particular, acolho cada um de vocês neste momento, onde estamos escutando, onde estamos refletindo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Santo Evangelho do dia. Meu irmão, minha irmã, estamos no primeiro domingo da Quaresma, neste tempo que nos chama à conversão, nos chama à mudança de atitude, nos chama a uma limpeza espiritual. E neste Evangelho, nesse primeiro domingo da Quaresma, estamos meditando o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15. No Evangelho que acabamos de ouvir, nós vimos que Jesus também sofre as tentações do maligno. Meu irmão, minha irmã, as coisas de Deus sempre serão perseguidas. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa orante, se você está buscando servir a Deus com todo o fervor, você vai ser tentado e você vai ser perseguido. Uma prova viva disso é no Evangelho que ouvimos hoje. O próprio Jesus, o Filho de Deus, tentado pelo demônio, tentado pelo diabo. Então nós vimos na leitura que ele ficou no deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto, afastou Jesus do meio dos povos. O intuito era fazer com que o próprio Jesus se curvasse diante dele. Porém, as coisas de Deus são sérias. Porém, a soberania de Deus é suprema. E é por isso que nós temos que ter Deus na nossa vida. Porque só vamos vencer o inimigo, só vamos vencer o diabo, só vamos pisar na cabeça da serpente e esmagá-la se nós estivermos com Deus, se nós estivermos totalmente inebriados pela graça do Divino Espírito Santo. Então, durante esses 40 dias, faz até memória da Quaresma, né? 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. E foram várias maneiras que Satanás tentava Jesus, que ele tentava manipular Jesus, mas Jesus era o Filho de Deus. Ele não deixou-se abater por uma voz obscura, pela voz do inimigo. Também nos ensina a não debatermos com o inimigo, a não discutirmos com as coisas sujas, ignorá-las e oração. E assim, meus irmãos na fé, lá vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso na Galileia, Jesus ele começou a pregar, ele começou a dizer assim, o Evangelho começou, vamos dizer assim, surgiu o Evangelho, e neste Evangelho tinha uma mensagem principal. Jesus pregava por toda a região e ele dizia, gente, creiam no Evangelho, credes no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, podemos dizer, já está aqui. Aqui está o reino dos céus. Se você é uma pessoa que está buscando a fazer a vontade de Deus na sua vida, o agir do Senhor, sendo perseverante, também sendo perseguido e muito mais, esse é o reino dos céus. Então Jesus está pedindo para a gente,
convertam-se, ainda mais em tempos especiais como é a Quaresma, convertam-se e credes verdadeiramente no Evangelho. Ele é a única porta que nós temos de salvação. Não vamos ser cristãos mornos, cristãos acomodados dentro de casa, cristãos sentados em cima de um sofá e assistindo uma televisão. Vamos ser cristãos fervorosos e vamos pregar o Evangelho, este Evangelho que nos leva à salvação, este Evangelho que o próprio Jesus diz: convertei-vos, mudem de vida, aceitem Jesus de verdade na sua vida, crede no Evangelho, abandona o mundo, porque o mundo, meu irmão, minha irmã, o mundo não oferece nada de bom. O mundo oferece uma perdição muito grande. Então, se nós não estivermos com Jesus Cristo, nós não seremos nada. Tudo por Jesus e nada sem Maria. E assim eu termino essa reflexão de hoje, deste primeiro domingo da Quaresma, desejando que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe o seu dia. Não esqueça de curtir esse vídeo, deposita o seu comentário se assim sentir à vontade. Os anjos do Senhor te protejam. Salve Maria. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Convertei-vos e credes no Evangelho.